Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Todo mundo animado aí ou não? O tema hoje é vencendo o desânimo. Tá bom? Essa semana eu apanhei muito. Eu falei, Senhor, por que eu estou apanhando tanto assim? E é golpe baixo, né? Essa obra aqui, Estadão publica, né? Mega templo, não sei o quê. Tudo é, nós somos os culpados de tudo aqui, parece. São Paulo, né? Parece que nós estamos. E foi uma semana muito difícil. Tivemos a reunião do presbitério, não sei se sabe, criamos um novo presbitério, vai surgir aí no desdobramento, mas o nosso presbitério continua firme com 16 igrejas. E parece que eu estou na mira do capeta, porque só não me acerta porque Deus é o protetor, né? Não estou me vitimizando não, mas abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo a raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificavam o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém avante, que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e matemos. Assim faremos cessar a obra. Vamos ficar por aqui? Vencendo o desânimo. Vencendo o desânimo. Todo projeto de Deus, toda a obra de Deus, a começar na sua vida, tem oposição. Você tem 3 inimigos aí que trabalham contra você: a sua natureza pecaminosa, o mundo
e o diabo. Então você vive como cristão já a luta contra esses três inimigos. E qual é a intenção da oposição? Parar a obra ou impedir que ela seja o quê? Realizada. Lembre-se sempre disso. O Deus que começou uma obra na sua vida vai concluir. Fica tranquilo. O nosso Deus não é o Deus de obras inacabadas. Tudo que Ele começa a fazer, Ele conclui. E a obra dele também é assim. Quais são as duas estratégias principais da oposição? Primeiro, desvalorização da obra. É interessante isso, porque Sambalá ouviu que o muro estava sendo edificado, indignou-se muito e o quê? Escarneceu. O que é que esses crentes estão fazendo? Vai dizer assim, essa obra que vocês estão fazendo não vale nada. E Neemias, mais adiante, ele enfrentou essa oposição e queriam parar a obra. E ele diz, não, eu não posso parar a obra, porque essa obra é grande, essa obra é de Deus. Deus faz uma obra na sua vida. Deus faz a obra dele através de você. E o que o inimigo quer é parar você. É fazer você desistir, desanimar. E a primeira coisa que ele faz é desvalorizar a obra que você está fazendo. Por isso que muito crente deixa de trabalhar na igreja, deixa de fazer a obra de Deus, porque diz, não, eu tenho coisa mais importante para fazer. É assim. Vou cuidar da minha vida. Segunda coisa, a segunda estratégia do inimigo. Primeiro, ele desvaloriza a obra. Segundo, ele desqualifica os obreiros. Veja no versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos o quê? Judeus. Então, ele desvaloriza a obra que você está fazendo, e ele diz que isso é coisa de gente fraca, de gente incompetente. E eu não sei se você vive numa família que tem pessoas que não são crentes. As pessoas sempre vão criticar você dizendo: ah, você não é crente? Por que isso está acontecendo com você? Você não serve esse Deus aí? Por que você ora e as coisas não acontecem? Por que você está passando por isso? Cadê o Deus de vocês? Quem já teve essa experiência aqui? Por que, irmãos, isso? Porque o desânimo é a ferramenta principal usada pelo diabo para prejudicar a obra. Veja no versículo 6 aí. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até o quê? A metade. Então toma cuidado, porque quando você está na metade, dá vontade de desistir. E o diabo ataca a gente.
Essa semana eu troquei uma mensagem com o André Mendonça, que está fora do Brasil. Saiu um artigo no Estadão, elogiando ele. Aí eu digo: André, você não quer vir ser pastor auxiliar aqui de Pinheiros, não? Você é pastor presbiteriano? Aí ele caiu na risada, né? Falei: é bom porque você vai apanhar um pouco, mas você me defende também um pouco, porque... Irmãos, quando chega na metade, dá vontade de desistir, sabia disso? E o diabo ataca na metade. Você está caminhando bem, você está trabalhando, você está servindo a Deus, mas Deus não completou a obra ainda. Veja, no versículo 10, do capítulo 4. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos o quê? Edificar. Você está na metade e você vai dizer assim: nós não vamos o quê? Conseguir. Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Só para ver se eu estou sincronizado com vocês aí. Esse texto vai nos ensinar 4 causas para o desânimo. Primeiro, o cansaço físico. Os trabalhadores não têm mais o quê? Forças. Eu, para vir para a igreja hoje, eu acordei e disse: eu tenho que ir porque eu sou o pastor. Quantas vezes você se sente, muitas vezes o quê? Esgotado, cansado. Mas não é um cansaço apenas físico, é um cansaço mental, é um esgotamento. Porque você apanha demais. Eu disse: por que eu estou apanhando? Se você não estivesse fazendo a obra de Deus, você não estaria apanhando. Se Deus não estivesse fazendo uma obra na sua vida, se você não fosse crente, você não passaria por esses problemas que você passa. E dá vontade de desistir, dá ou não dá? Botar uma plaquinha assim: fechado para balanço. Então o cansaço físico pode levar-nos ao desânimo. O povo estava trabalhando dia e noite. Dia e noite. E no versículo 10 diz: já desfaleceram as forças dos carregadores. Está todo mundo cansado. Segundo, problemas que são criados. Diz o texto: e os escombros são muitos. Os escombros são muitos. Os entulhos. Há muito entulho. Irmãos, quando a gente está fazendo a obra de Deus, uma das coisas que o diabo faz é criar problema. Sabia disso ou não? E a gente tem que enfrentar esses entulhos, esses escombros.
terceira causa para o desânimo. Primeira causa, cansaço físico. Segundo, os problemas que são criados. Há muito entulho. Terceira causa para o desânimo: incapacidade para concluir. Veja no versículo 10. De maneira que não podemos o quê? Nós não vamos conseguir. Nós não vamos dar conta. Essa semana, vocês viram aí o galpão, né? Não é galpão, meu, é tenda. Aí outro chega de que é galpão, foi na tenda. Aí veio um fiscal da prefeitura e disse: não, isso aqui não é provisório. Eu falei: é provisório. A gente só vai ficar uns 5 anos, né? Até arrumar dinheiro para derrubar todo. Na sua vida, você vê o seguinte: quantas vezes você já disse, quando você está na metade do muro, diz assim: eu não vou conseguir. Quem já disse isso aqui? Eu não vou conseguir. E a oposição é tanta que dá vontade de desistir mesmo. Algumas vezes eu já falei para Deus: Deus, é o seguinte, a igreja é tua, eu não morri foi Jesus que morreu pela igreja, é o Espírito Santo que converte, então eu devolvo, não vou desistir. Eu vou voltar para a Bahia, botar um calção, ir lá para Ilhéus, ficar na praia lá. Já estou aposentado do INSS, R$3.000 por mês, então eu estou bem. Por que eu vou ficar comprando briga aqui? E tem uns irmãos abençoados que dizem: pastor, o seu galpão vai ficar pronto quando? Meu? A sua igreja? Meu irmão, não está... Você já notou, que você enfrenta oposição, crítica, justamente porque você está fazendo a vontade de Deus? Então são 4 causas para o desânimo: o cansaço físico, os problemas criados, o sentimento de incapacidade que nós não vamos conseguir, e por fim, o medo. Essa semana chegou um irmão aqui, um encorajador, né? Diz: pastor, esse negócio aqui não vai dar certo, porque esse ano vai ser um ano de recessão. Aí já foi e falou um monte de coisa, e sabia dar de tudo. Eu falei: meu irmão, ora por mim aí, porque né? Não, o país vai entrar agora numa recessão e não sei o quê, porque aí fala. Eu falei: meu irmão, obrigado, viu? Foi muito positiva a sua visita. Tem gente assim na sua vida também ou não? Você cava o poço, ele entope o poço. Você cava o poço, ele entope o poço. Parece que o ministério de algumas pessoas é entupir poço. Não chega nele, não. Café. Essa semana eu recebi o vídeo lá da Itália, né? O Samuel, ele vai estar aqui semana que vem. Semana que vem nós vamos ordenar um pastor para a Itália, aqui no culto das 11. O trabalho lá está bombando.
O prédio que nós compramos lá, pagamos 300 mil euros, foi entregue agora. Porque italiano é meio devagar. Mas o prédio está uma coisa linda. O Zé Francisco estava na Inglaterra, ele recebeu até o título de Lorde lá em inglês, olha só. Tá. Teve lá com o Príncipe Charles, né? Mas a igreja lá está bombando também, o trabalho está crescendo. Na Sérvia, em Aparecida, aqui está crescendo. Deus converteu um menino lá em Aparecida, de uma família católica, e esse menino tem um chamado para o ministério. Vai ser o João Calvino. Porque Deus está trabalhando nos detalhes, a obra dele. Então não tenha medo. Nós estamos investindo 2.300 libras, né, por mês lá para o projeto lá na... Porque a libra é 7,30. Aí chega o irmão e diz, mas para que tanto desperdício? Não está precisando para aqui, para terminar o golpe? Irmãos, a obra de Deus é dele, ele manda os recursos. Não tem que ter medo. E eu tenho aprendido na minha caminhada que nós precisamos temer a Deus. Quem teme a Deus não tem medo de nada. Amém? Deus está no controle. Agora, o sermão tem que melhorar, né? Tem que ficar mais positivo. 4 estratégias para vencer o desânimo. Você quer vencer o desânimo? O que é que você tem que fazer? Versos 4 e 5. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo o quê? Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que o edificaram. Então, oração. Oração. Por isso que essa semana eu estava conversando com o Ricardinho, ele falou, pastor, vamos fazer uma semana de oração? Já está aí a propaganda, 8 dias de oração e jejum. E você está precisando, você está bem gordinho, aproveita para orar. A oração, irmãos, é a nossa principal ferramenta, arma, para a gente não desanimar. Quem ora não desanima. Quem ora vence o desânimo. Amém? Amém. Então nós precisamos orar. Aí, Clarice. Clarice aqui é a minha intercessora. Eu tenho aqui na igreja um monte de irmãos que intercedem por mim. Às vezes eu penso, pastor, só não desanima não. Eu falo, não, eu finjo. Mas eu sei que tem gente aqui que ora. E essa igreja, ela cresce, ela avança por causa da oração. Tem muita gente aqui que não aparece, mas que está agarrado na oração, pedindo a Deus. Versículo 14. A segunda estratégia para vencer o desânimo. Primeiro, oração e vigilância. Segundo, versículo 14. 4,14. O que diz aí? Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres,
aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai dos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher. Observe que é vossa mulher, não são vossas mulheres. Filhos, irmão. O que esse texto está nos ensinando? Nós não podemos temer o inimigo, mas o quê? Confiar em Deus e pé na tábua. Não é, Clóvis? Clóvis manda esse recado para mim: pastor, fé em Deus e pé na tábua. Vamos para cima, vamos para frente. Ninguém vai parar a gente, não. Amém? Amém? Não deixe que circunstâncias, que críticas, que dificuldades, que entulhos pare você. Não tenha medo dos inimigos. Versículo 19: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Nós estamos num muro muito separado, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ele correr a ter conosco. O nosso Deus, o quê? Vamos ser solidários uns com os outros. Então, quando você estiver aí meio aperreado, você grita, a gente corre para ajudar. Peça ajuda. Mas é Deus que vai o quê? Pelejar por nós. Então, irmãos, não temam os inimigos. Confie em Deus. A fé em Deus nos agiganta. Lembra de Davi? Davi diz: olha, Golias, você é grandão, né? E quando o problema é grande, é bom porque não dá para errar. Né? Ele disse: é grande, mas eu vou contra você, não com a minha força. Mas você não pode desprezar o Deus de Israel. A obra que nós estamos fazendo não é nossa, é de Deus. E Deus luta por nós. E Deus peleja por nós. Quando o cabra vem assim, ele acha que ele vai destruir a gente. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa salvação. Versículo 15. Neemias 4,15. Vamos lá? E sucedeu, vamos ler juntos? E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado, voltamos todos nós ao muro. Amém. Continuemos a trabalhar, cada um fazendo o que Deus chamou você para fazer. Eu acho esse texto maravilhoso, porque a turma que é oposição à obra de Deus, eles se articulam, eles criam estratégias, mas o texto diz que Deus o quê? Frustrou o plano deles. Porque não existe conselho contra o Senhor, não existe sabedoria contra o Senhor, não existe estratégia contra o Senhor. O cara pode bolar. O diabo usa muito decreto, né? Portaria, para parar a obra nossa. Isso é antigo. Ah, saiu uma nova lei aí, ó, está proibido. Mas pense, como o diabo, ele é inteligente para criar lei
E para impedir, tentar impedir que a obra de Deus o quê? O diabo quer parar a obra. Mas nós não vamos parar, não. Nós vamos continuar o quê? Trabalhando. Cada um, diz aí, voltamos todos nós o muro está no meio, não acabou ainda. E pense na construção insignificante. Muro. Até ajudante de pedreiro sabe construir muro, né? Mas aquele muro era um símbolo da restauração espiritual de Israel, porque não foi só o muro, foi a cidade, foi o povo que voltou, foi o culto que foi restaurado, foi tudo. Quatro estratégias para vencer o desânimo: oração e vigilância, não temer os inimigos e confiar em Deus, continuar trabalhando, verso 15. E aqui eu quero chamar, no versículo 19, eu acho isso aqui muito importante. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe o que uns dos outros. Nós precisamos ter solidariedade entre nós que estamos o quê? Trabalhando. Então você pega o baterista aqui, o baterista: eu não vou tocar mal. Ah, que isso, pai. Eu toco com você. Você já pensou eu tocando bateria? O desastre vai ser, mas por solidariedade, né? Nós precisamos ter, irmãos, no nosso meio, palavras de encorajamento, de solidariedade. Eu trabalho aqui, o pessoal quer que eu vire aquele negócio de coach, de pastor, não sei o quê. Eu não sei fazer essas coisas. Mas quando a pessoa me liga, ou um pastor chega aqui desanimado, aliás, eu sou especialista em dar oportunidade para tranqueira. Ninguém quer o cara. Eu falei: não, vem cá, rapaz, vem aqui, você tem valor e tal. O Zé ri, porque ele disse: pastor, só tem um dedo podre. Mas o cara já está arrebentado. Eu falei aqui, né? Que tem um pessoal que diz assim: pastor, você precisa evitar as pessoas tóxicas. Só tem tóxicos. Né? Você não pode andar de tanque vazio. Aí quando chega aqui, a gente põe pelo menos 1 litro de gasolina no cara, para o cara, né? Solidariedade, irmãos. Você precisa ser um encorajador. Quando o cara disser: ah, eu não venho mais para a igreja. Por quê, meu irmão? Você não vem? Nós temos que ter palavra de encorajamento, de solidariedade. Veja que Neemias diz assim: olha, nós estamos trabalhando, cada um lá numa ponta, o muro é grande. Quando alguém precisar, dá um grito que todo mundo o quê? Corre para ajudar. Ninguém vence o desânimo sozinho. Ninguém. Ontem uma irmã mandou uma mensagem para mim. Ela disse: pastor, eu não conheço o senhor, mas há 10 anos eu sou membro online. E mandou o dízimo. Eu nem perguntei nada, mas mandou R$3.800 de dízimo. Eu sei. Também não perguntei de que igreja ela era, para não criar confusão com o pastor dela. Mas ela diz: olha, há 10 anos eu assisto os cultos de Pinheiros e estou sendo abençoado. E aí eu queria deixar uma palavra de encorajamento para o senhor. Continue fazendo o que vocês estão fazendo. Vocês não imaginam o quanto
as transmissões de culto, as mensagens, tem abençoado as nossas vidas. O senhor não imagina. Então, irmãos, para a gente vencer o desânimo, a gente precisa orar e vigiar. A gente precisa confiar em Deus e não temer os inimigos. A gente precisa continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Em quarto lugar, nós precisamos ter solidariedade uns com os outros. Temos que encorajar. Encorajar. Se você pegar um crente meio desanimado, você fala, rapaz, vamos comer uma vaca atolada? Que é macaxeira com costela, né? É muito bom, né? Você, quando come uma vaca atolada, fica suado. Né? Ou uma rabada com... Né? Uma rabadinha bem feita. Né? Com aquele negócio de milho, que foi uns negócios de milho lá também. Coisa de mineiro, né? Às vezes a gente está precisando disso. Essa semana um irmão chegou para mim, acho que foi no culto do Mulher Esperança, que eu preguei, aqui no Mulher Esperança. A irmã falou assim, pastor, o senhor pode me dar um abraço? Eu falei, posso. Aí deu um abraço, ela se agarrou assim, um abraço. Ela disse, o senhor não sabe a importância que esse abraço tem para mim. Vocês entenderam? Às vezes, o que você está precisando é de um abraço. Você não está precisando de dinheiro, você está precisando de uma palavra de encorajamento. Você precisa se sentir amado, respeitado, valorizado. E eu li um livro uma vez sobre a importância do abraço. Sabia disso? Eu não sou psicólogo, nem... Mas às vezes um abraço apertado anima a gente. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas estou dizendo, pronto. Então, tem que seguir o script aqui, né? 4 causas para o desânimo e 4 causas, ou 4 estratégias para você vencer o desânimo. E aqui na nossa igreja, se Deus quiser, nós vamos ser sempre uma igreja o quê? Animada. Animada. Tem irmãos nossos que estão passando por lutas, por provações, por doenças. E eu sempre ligo, converso, e sempre a minha palavra é de ânimo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quem está precisando de ânimo aqui hoje? Levanta a mão. Então passa na farmácia, lá tem uma cápsula assim, um Rivotril, você toma, você sai daqui. Veja bem, irmãos, nós temos todos os motivos existenciais e circunstanciais para desanimar. Mas a fé em Deus, o Deus que nós temos, é maior do que tudo. E não tem na sua vida nenhum problema que Deus não possa resolver. Amém? Então volta curado hoje, volta animado. Se quiser comer uma vaca atolada no almoço, tudo bem, mas eu estou falando de ânimo espiritual. E não pare, não desista, não desanime.
Senhor Deus, Tu sabes que nós somos fracos, somos pó. Do pó viemos e ao pó nós voltaremos. Mas o Senhor botou uma obra para a gente fazer aqui na terra. E as lutas e as oposições são muito grandes. E muitas vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes queremos desanimar, Senhor. Mas à luz da Tua palavra e do poder do Espírito Santo, nesta manhã, vem animar o coração da Tua igreja. Eu sei que há muitos aqui que estão passando por lutas, por provações, por dificuldades, mas que o poder do Espírito Santo possa encorajá-los nessa manhã, animá-los, fortalecê-los. É no poder do Espírito, é na força do Espírito que nós vamos vencer. Não é pela nossa capacidade, a nossa carnalidade, a nossa sabedoria, não por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Então venha renovar o ânimo da Tua igreja nessa manhã. Cada família aqui, cada irmão, aquele que está nos assistindo aí pela internet, venha tirar do nosso coração todo o pessimismo, toda vontade de desistir, de parar, e que nós retomemos a caminhada. Que nós possamos concretizar, Senhor, a obra que o Senhor deu para cada um aqui. Que o Senhor concretize também a obra que o Senhor começou na minha vida e na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Espírito Santo nos transforme, que o Espírito Santo nos faça cada vez mais parecidos com Jesus. Que nós cresçamos espiritualmente. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o último hino aí, o último. E vai ter ofertório, né? Já foi? Repete. Para terminar a obra aí, nós vamos lá. 153, vamos cantar.